presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, é um dos autores da Lei Seca. Bom dia ao senhor. E qual seria o impacto para o país com a extinção da Lei Seca? Que muita gente já não está observando mesmo, né? As nossas leis, algumas existem, algumas do Código Penal antigo têm 100 anos e são aplicáveis, mas não se aplica. Se aplica o lado ruim da lei, que é o de soltar quem comete o crime e se vitimiza mais uma vez a vítima e a família, que sempre são vitimadas, primeiro com a injustiça do crime cometido, depois com a injustiça da pena, ou que não é aplicada, ou que é aplicada de uma forma indevida, não proporcional à perda de uma família ou à perda da vida da própria vítima. Bom dia ao senhor. E que história é essa de acabar com a lei seca? Dever-se-ia se fazer cumprir a lei que está aí, que já era o necessário para a gente estabelecer essa relação pena e quem comete a pena. Bom dia. Bom dia, Datena. Primeiro, muito triste essa notícia que você acabou de dar, o que demonstra que o que falta no país, eu acho que no mundo, né, Datena, é a questão da educação. Eu acho que a raiz de tudo é a educação, é a formação, né? E uma ocorrência como essa pela manhã é muito triste, o que mostra que os valores estão se degradando cada vez mais. Essa questão da lei seca, essa lei já existe há mais de uma década e vem surtindo bom efeito no Brasil. A gente vem tirando muito motoristas da via e, principalmente, há uma conscientização em grande parte da sociedade de não mais dirigir quando toma bebida alcoólica, que é o óbvio, deveria ser uma questão de educação, né? Olha, eu não vou colocar a vida de ninguém em risco, né? Guardado as proporções da Atena, é como se você decidisse sair armado na rua. Então, a partir do momento que você sai armado na rua, né, aquela arma você pode usar no momento de nervosismo, pode usar para se defender, não importa. Já é uma premissa de risco. E quando você sai à rua para dirigindo embriagado, é a mesma análise que a gente faz. E tentaram aí dizer que voltar com aquela história que nós não podemos gerar prova contra nós mesmos, né? Eu acho que o Supremo votou ontem, foi unanimidade, graças ao bom senso, pelo menos dessa vez nós tivemos, vai ser mantido o modelo, né? É a mesma premissa para você avaliar a paternidade da Atena. Se eu falo, olha, você é o pai da criança, você se nega a fazer o exame, já existe isso já sacramentado, né? A partir do momento que você nega a fazer o exame, você já tem a presunção da paternidade. Então, no exame é a mesma coisa. A partir do momento que você se nega a fazer o exame do bafômetro, você tem a presunção de que você está embriagado. Tem duas coisas importantes que eu gostaria de alertar, Datena. Quando você é abordado, a gente tem que ter essa visão. Aquele camarada, a gente já vai para o exame do bafômetro como culpado. A gente vai ser checado porque a gente é culpado. E não é isso. Eu não bebi, eu vou lá de boa, entendeu? Aquilo lá tá para criar um filtro. É a mesma coisa do Covid, né? Nós podemos entrar naquela época, infelizmente, que você precisava mostrar se você tinha um exame. Por quê? Porque nós queríamos proteger de todas as pessoas que estavam ali dentro. Então era um filtro. Se você tem o exame, você entrava. Se você não tem o exame, você não entra. Ou a vacina. Aí a mesma coisa. O bafômetro serve para a mesma coisa. As pessoas que não beberam, não tem problema nenhum. Aquele que bebeu, ele está irregular. Ele precisa ser segregado ali, filtrado, para poder ser dirigido aí às condições que ele está dirigindo. E aí existem duas penas, Tatiana, que vale a pena a gente citar. Quando você sopra o bafômetro e você está limpo, vamos chamar assim, não tem álcool, você segue tua vida. Se você sopra o bafômetro e você está embriagado, você recebe duas penas. Uma administrativa, você vai receber uma multa, vai perder o direito de dirigir por 1 ano, ter a habilitação cassada e vai ter o teu carro apreendido. E tem uma pena também de crime de trânsito. Agora, se você se nega a soprar
e você não tem sinais de embriaguez, não aparenta estar cambaleando, você se nega, você vai receber uma pena administrativa. Agora, se você mostra sinais de embriaguez, mesmo assim, sem soprar o bafômetro, o policial também pode te enquadrar em crime de trânsito. Então, tem essa grande diferença. Muitas vezes a pessoa não quer soprar para fugir, principalmente dessa pena do crime, que essa é mais pesada para o cidadão. Mas no Brasil as coisas funcionam assim, não é? Agora se acabou com o passaporte da Covid. Não precisa mais de ter passaporte da Covid. Mas hoje eu abro a capa do UOL e tem aí a possibilidade de uma quarta onda de Covid estar voltando ao Brasil. Quer dizer, não foi precipitado você acabar com a exigência do passaporte da Covid. É que é ano eleitoral, os caras querem fazer média com a associação de bares, restaurantes, que a gente reconhece, sofreu demais, muitos quebraram, muitos não vão abrir nunca mais. A gente reconhece a dificuldade de bares, restaurantes e de todo outro setor de comércio que existiu, porque essa foi uma pandemia que atingiu, infelizmente, diretamente pessoas da parte sanitária. A gente chora os nossos mortos, mas também na economia, a economia ficou quebrada. Só que, se você relaxar, você pode ter coisa parecida com o que já vivemos antes, de novo. E de novo por causa da política. A política, a eleição de prefeitos aqui no Brasil foi uma coisa inominável. Enquanto os cientistas que serviam ao Estado diziam: não é hora de fazer eleição agora, colocar 100 milhões de pessoas na rua, porque nós vamos ter uma violência com os casos de Covid desesperadamente, quando se dizia que o pior já tinha passado. Os cientistas disseram: não é hora de ter eleições. Botaram 100 milhões de pessoas na rua e o troço matou gente pra caramba, matou muita gente. Só que em São Paulo quase 200, 300 mil pessoas depois de eleição morreram, foram mortas por uma medida tomada numa hora errada. Então eu fiquei dizendo aqui ontem, já pensou se tirarem o bafômetro? Eu não sei o que vai acontecer. Você dá o direito do cara pegar um carro, e eu discordo do senhor. Eu acho que com uma arma você pode cometer um crime. O Drauzio, acho que fez o Drauzio Varela, um levantamento, acho que foi ele, no Carandiru, no Pavilhão 9. As pessoas matavam mais sob efeito do álcool do que qualquer outra droga existente. Cocaína, heroína, matavam mais sob efeito do álcool. O álcool deixava as pessoas mais violentas. A arma, você vai usar a arma em momento extremo de raiva, ou para se defender, ou para matar mesmo. Mas o carro não. O carro, você está ali, o cara que está sob efeito de álcool, ele acha que ele é o Verstappen, o Hamilton, e perde a noção total do que é dirigir. E muito pior que uma arma, é um veículo de toneladas, você pode atropelar desde uma pessoa e matar, que já é terrível, como pode aproveitar e atropelar, como um caso clássico que nós tivemos aqui, 13 pessoas, o cara com cheio de papelote de cocaína dentro do carro, de álcool, garrafas vazias de vodka dentro do carro, matou algumas pessoas, dentre elas uma criança, se apresentou à polícia depois do flagrante relaxado e saiu pedindo desculpas que tinha matado algumas pessoas, mas principalmente a mãe do bebê, não é? Quer dizer, uma coisa absurda, visivelmente ele tinha usado álcool e drogas, ele fugiu do flagrante. Então, a lei seca começou muito bem no Brasil. Eu me lembro que as próprias empresas de bebida estavam financiando comerciais que diziam: quando você sair, leva o cara que não bebe. E esse cara que não bebe era um herói da turma, que levava amigo todo mundo em casa e daí por diante. Não é? É o amigo da vez, é isso? Então, isso. Agora, outra coisa que eu acho que tem que ter uma regulação. E a lei seca funcionou durante um bom tempo, as pessoas ficaram com medo mesmo, mas depois relaxamento, do mesmo jeito que você coloca uma lei, já aparece gente querendo defender você da lei, já aparecem instituições que se apresentam aí para defender você da lei, de você poder dirigir embriagado, depois responder, dizendo que você não pode produzir provas contra você mesmo. Enfim, eu achava que a lei seca, ela deveria não só ser reaprovada ou reafirmada
pelo Supremo Tribunal Federal, com alguns adendos deveriam ser colocados dela para que a lei fosse cumprida mesmo, porque já existe uma série de formas de você burlar essa lei, entendeu? O senhor não entende que, além do Supremo ter votado a reafirmação da lei, outros adendos que o senhor pode falar muito melhor do que eu, poderiam ter sido colocados na lei para que a lei fosse cumprida mesmo? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, se o cara atropelar um cara, ele está ferrado. Ele pode matar alguém ou alejar alguém, mas ele acaba com a vida dele também. Pois não. O Supremo ontem, ele estava apenas fazendo um julgamento de uma solicitação para a suspensão da lei seca. Isso não foi adiante, o Supremo registrou a constitucionalidade da lei, né? E agora, quanto ao agravo que você comentou, certamente, quanto mais você agrava a pena, né? O cidadão, o que ele faz? Ele costuma avaliar um pouquinho se aquele prazer, aquele risco que ele vai correr, né? Qual que é a avaliação dele frente à penalidade que ele vai tomar, entendeu? Então, quanto maior você tiver agravo, mais agravo você tiver, mais você inibe o cidadão de fazer aquilo. Então eu concordo com você. Menos saída você tem, né? Isso. Menos saída você tem de entrar no carro bêbado, né? Sem dúvida. Datena, a grande raiz do tema também é uma coisa que você, na sua análise aí, você falou nas entrelinhas, que chama-se percepção de risco. Se você não percebe o risco, você não se protege. Então funciona assim. Eu vou traçar a questão do armamento, não que eu sou contra, a favor, não, muito pelo contrário, mas a questão que fica evidente. Se eu estiver com uma arma na cintura, com você do meu lado, e eu falar, vou entrar naquele banco, ou num ambiente um pouco diferente, você não vai querer entrar comigo. Você vai lá que eu vou esperar você aqui fora. Por quê? Você percebe risco, você fala, pô, ele pode não fazer nada, mas só de estar com a arma, porque você está percebendo o risco. No questão da embriaguez, o cidadão não percebe o que ele pode fazer. Eu dou exemplo, tem um exemplo clássico que eu dou, nós estamos em pleno Maio Amarelo, esse movimento internacional nasce no Brasil, pouca gente sabe disso, igual tem Outubro Rosa, que nasceu nos Estados Unidos, e Novembro Azul, que nasceu eu não sabia. Europa. Nossa instituição, o Observatório Nacional, criou em maio de 2014, já está em 30 países, é um motivo de orgulho nosso, e estamos lutando para reduzir o número de ocorrências de trânsito, Atena. E você é um cara que fala muito bem para a população. O que é o Maio Amarelo? O que é? É um movimento igual ao Outubro Rosa, Novembro Azul. É maio, porque foi quando foi decretada a década de redução de acidentes, e amarelo, porque é a cor de advertência no trânsito. Nosso intuito é levar esse tema em debate para a sociedade, né, porque não pode ser chamado de acidente. Acidente é uma coisa fortuita, né? A ocorrência de trânsito, ela vem precedida do quê? De uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, que é a questão do álcool, voltando ao nosso tema aqui. O camarada, quando ele entra no carro dirigindo embriagado, ele está sabendo que ele não pode fazer aquilo. Então ele está ciente daquilo. Mas aquilo que eu te falei da percepção, queria traçar essa analogia. Você vê lá da sua padaria, ali perto da sua casa, foi lá comprar o seu pão, vem voltando para sua casa, quando você entra na garagem da sua casa, a sua empregada está lavando lá a garagem, aí você vê todo o chão ensaboado, e você vem rápido, né, que você tem que vir para a TV, aí quando você vê o piso ensaboado, o que você faz? Imediatamente. Você reduz a sua velocidade. Por quê? Você percebe o risco. Quando você está no carro e dirigindo, começa a chover, você demora um tempão para diminuir a velocidade. Porque você não tem aquela percepção que você teve lá no piso da tua casa. Então, isso chama-se percepção de risco. Isso tem que ser... Nós somos adestrados, Datena, a tirar a habilitação, a decorar a placa, né? Se nós tivéssemos passado por essa metodologia de percepção de risco, nós teríamos motoristas muito mais conscientes. Porque senão é aquela máxima, nós temos que construir muito mais presídio do que a gente constrói escola. É aquela máxima, se a gente der mais educação, nós vamos precisar controlar muito menos. Né? Outro exemplo, Datena, que é muito simples. Não tem dúvida. Não tem dúvida, porque não tem dúvida, ou você pune o cara e diz pro cara o seguinte, olha, se você beber,
e matar alguém ou deixar alguém aleijado, você vai tomar uma cana lascada e vai ter que pagar uma indenização lascada para a vítima ou família da vítima. Nos Estados Unidos isso é claro. Tem gente que pega até prisão perpétua se o atropelamento é muito grave, mata muita gente, mata criança ou coisa parecida. Lá eles usam pessoas famosas, principalmente, para mandar para a cadeia. Aquele cara do 24 Horas lá ficou na uma das piores cadeias dos Estados Unidos, limpando o banheiro. E eles mostram isso. Mel Gibson e daí por diante. Vários atores, atrizes que são pegos dirigindo bêbados, passam por cadeia lá com uniforme amarelo, e isso é divulgado para dizer, olha, até o sujeito aqui bebeu, fez bobagem, está aqui na cadeia, não é? Se o cara atropela alguém, ele vai ter que pagar a indenização à família do que essa pessoa que morreu ou está paraplégica ia produzir durante a vida ativa dela para a família. Tem que pagar uma indenização que o cara vai se arrepender pro resto da vida de ter bebido. Aqui não, aqui você tem o princípio da lei, que não é respeitado, e tem o princípio educativo, que não é respeitado também. Eu vou te dar um exemplo, como o brasileiro é. Quando a gente andava nas estradas, grandes estradas aqui de São Paulo, a gente observava que tinha aqueles caras com um cabo de vassoura, um prego na ponta, recolhendo a sujeira do fim de semana, que era uma coisa assim incrível. Era saco de batata, latas, principalmente latas de bebida e coisas que tais. Mas eram mutirões de pessoas, de garis, que limpavam os canteiros. Eu até comentei com o Agostinho. Eu fui educado por quem? Pelos meus filhos que receberam educação na escola. Então, quando eu ia jogar um saco plástico ou qualquer lixo para fora, a molecada falava para mim, pai, não faz isso. E eu nunca mais fiz. E durante muito tempo, eu, viajando, nunca mais observei aquela multidão de garis tirando lixo da estrada. Pois é uma questão de dias ou de mês. Eu estou passando numa estrada e vi aqueles rapazes de volta, fazendo o trabalho digno e honesto deles, tirando as porcarias que se joga pela janela do carro ali da rua. Então você não pode baixar a guarda, nem na lei e nem na educação. Melhor pela educação, porque educação você culturalmente muda um hábito, não é verdade? E a punição, o cara fica pé da vida que tomou a punição e vai continuar, na realidade, cometendo crime. Outra questão, essa questão dos radares, né? Você tem radar pra caramba que, teoricamente, os radares seriam usados para diminuir acidente. Claro que é óbvio que se você reduzir a velocidade, você reduz o acidente. Mas virou uma coisa que, na realidade, para os estados, isso é arrecadação. Tanto que, legalmente, faz parte orçamentária. O cara já sabe quanto vai arrecadar por multas durante o ano. Isso é um absurdo. Isso é uma presunção absurda. Eu até pouco antes da pandemia falava, olha, e se tiver alguma coisa que pare o mundo aí, como é que os caras vão fazer com esse orçamento todo que eles preveem? E durante um tempo ainda aconteceu, porque no começo as pessoas deixavam o carro em casa, não saíam de casa, e o número de multas continuou praticamente o mesmo, não caiu. Quer dizer que alguma forma de burlar a lei pelos radares. Mas os radares que seriam educativos deixaram de ser a partir do momento que viraram perspectiva orçamentária para prefeituras, para governo e daí por diante. E mais, existe uma lei que diz que o que você arrecada com os radares você tem que usar para educação de trânsito. Isso é uma mentira absurda. Eles pegam esse dinheiro e usam para cobrir buraco de roubo ou coisa parecida, de orçamento de prefeituras principalmente, mas também de governos. Enfim, nada disso é transformado em campanha publicitária, nem na TV, nem nas campanhas físicas. Isso também tem que ser revisto e fiscalizado, não? Datena, essa questão das multas, eu acho que dá um bate-papo bem bacana para a gente fazer próxima ocasião, porque é um assunto muito polêmico. A fiscalização ela é necessária.
A grande maioria esmagadora da população respeita as regras de trânsito. Nós temos as pessoas que são flagradas em infração de trânsito é muito pequena, são infratores contumazes, então pessoas que recebem 10, 12, 15, 30 infrações por ano, entendeu? Eu concordo com você, agora uma coisa eu concordo plenamente com você, o dinheiro público que deveria ser investido, e lá no Código de Trânsito prevê a questão da educação, praticamente muito pouco, para não falar zero, né? É só você entrar no site dos principais órgãos públicos, seja de prefeitura, órgão federal, estadual, como o Detran, você lá é obrigado a mencionar, ver lá quanto é gasto com educação para o trânsito. O Observatório lançou há 2 anos atrás um projeto chamado Educa, que é educação de trânsito nas escolas. Nós temos todo o material didático pedagógico doado para que as escolas levem educação. Porque trânsito, Gatena, lembra na nossa época, era educação moral e cívica. Trânsito é cidadania, transitar. Se eu for sair da porta da rádio com você aí, vai ser uma guerra de gentileza. Eu vou falar, não, você primeiro, não, você visita, você primeiro, não. Agora, lá na saída do estacionamento da rádio, da Atena, você não vai sair na minha frente. Ah, não vai. Você tá rindo porque você sabe o que eu tô falando. Se eu tiver atrás de um capacete de uma moto, você também não vai passar na minha frente. Por que a gente muda, a gente se transforma? Mostra o trânsito tem muita hipocrisia, né? O cara não respeita a seta. Então, o cara não respeita a seta. Você tá escondido. Gozado, se eu for entrar qualquer lugar, olho no teu olho, eu não piso no teu pé. Agora, eu te respeito. Agora, quando eu estou dentro do carro, isso aí desaparece. É covarde, é uma atitude até covarde. Então, falta cidadania. Isso que você falou do papel na rua, eu conto essa história nas palestras. Minha filha, Natasha, quando tinha 5 anos, ela catava, hoje ela está com 20, ela está formada praticamente em direito. Você pegava papel no chão e eu falava, você vai catar essa porcaria? Ela falava assim, vai estragar o planeta. Eu estou falando de 20 anos, quase 20 anos, 15 anos atrás. Por quê? Porque havia uma professora que botou na cabeça dela que existe um negócio chamado meio ambiente e planeta, coisa que eu e você, a nossa geração, não teve. Em compensação, a nossa geração teve educação moral e cívica, e essa geração que está chegando agora não tem. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio. A educação é a base de tudo. Entendeu? Por isso que eu reforço a você essa questão do Maio Amarelo. O Maio Amarelo veio para chamar a atenção da sociedade. Sabe quanto nós gastamos por ano com ocorrências de trânsito, Gratena? Mais de 50 bilhões. É um absurdo. Matamos. Dá para você repetir? Cai um avião por dia, Datena, de mortes no trânsito. Você já imaginou você noticiando que caiu um avião hoje? Aí amanhã você noticiava que caiu mais um avião. E daqui 2, 3 dias, mais um avião. No 4º dia, Ganos, o espaço aéreo brasileiro estava fechado. E nós estávamos virando uma catástrofe. Agora, no trânsito, como é no varejo, como diz, ninguém percebe. E sequelando, diluído, sabe o que é mais grave? O que é mais grave, Datena, só para completar, me perdoe, é a sequela. Nós sequelamos por ano, por dia, 10 vezes o que nós matamos. Se nós matamos mais de 100, nós sequelamos quase mais de 1.000, para você ter uma ideia, sequelas permanentes, pessoas que são mutiladas no trânsito. Para a ONU, nós vivemos uma epidemia, não é uma pandemia ainda. Mas é uma situação dramática que, e se você resolve o problema das ocorrências da Atene, você tira dos hospitais, 60% dos leitos hospitalares nas emergências são ocorrências de trânsito. Então você resolve isso. 25% das quedas de energia por derrubar postes no Brasil são causados por ocorrências de trânsito. Os congestionamentos, ou seja, o efeito colateral da ocorrência de trânsito é avassalador. É avassalador. Chico, quando fez aquela música, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, naquela época, podia parecer uma coisa assim absurda, né? Porra, morrer na contramão, morrer no trânsito é mais grave do que atrapalhar o trânsito. Hoje se inverteu, Datena. Hoje você
xinga o cara que está morto ali, fala, pô, você foi morrer bem aqui na minha frente com esse puta congestionamento. Ou seja, a vida, o trânsito é um negócio complexo, a gente não dá valor mais àquela situação, acha que foi uma fatalidade, e a gente está aceitando isso. O Zé, não podemos deixar passar isso em branco, não. Isso aí tem que ser repetido. Vamos lá. Quanto se gasta com acidentes de trânsito, com vítimas de acidentes de trânsito por ano? Quanto se gasta? 50 bilhões. 50 bilhões por ano, 50 bilhões por ano com acidentes de trânsito. Primeiro, imagine se você reduzisse essa cifra, quanta gente seria salva ou não sequelada e quantos leitos de hospitais, que a gente aprendeu agora com a Covid, que são importantes, não seriam ocupados com acidentes de trânsito e poderiam ser ocupados com outras enfermidades. Então, 50 bi. Quantos aviões caem por dia se a gente colocasse vítimas de trânsito dentro dos aviões? Importante dizer isso. É uma média de um avião por dia caindo. É uma queda um avião de avião por dia. Quando cai um avião por dia em qualquer lugar do mundo, você fala em média 150, 170 pessoas, depende do avião, porque hoje tem aviões que carregam mais de 500 passageiros. Mas, enfim, é um avião por dia. Você já imaginou se você deixasse de ter um avião inteiro caindo por dia, o que representaria isso? Olha que loucura. Nenhuma morte. Então, esses números, esses números justificam. Nenhuma, mas quanto mais um avião por dia. Não se falando do evento morte, pessoas que são sequeladas para o resto da vida, tem impedimento de andar, impedimento de dirigir, impedimento de fazer coisas normais, porque são sequeladas e algumas ficam realmente tetraplégicas, paraplégicas e não saem da cama. Quantas pessoas são sequeladas por dia por causa de acidente de trânsito? Aproximadamente 1.000 pessoas. Aí eu te pergunto, Datena, que família está pronta hoje para receber uma pessoa, um cadeirante, ou uma pessoa que vai ficar imobilizada numa cama? A mãe, o pai, o irmão, pronta para isso? Vai ter que parar de trabalhar para poder cuidar, ou vai não ter recursos para manter essa pessoa. E sabe o que mais, ao contrário, Datena, eu vejo a sua luta para políticas públicas no Brasil, eu vejo a sua fala, essa é para ficar perplexo. Dos problemas brasileiros, a educação, alimentação, escola, tudo, requer muito dinheiro e muito tempo para se resolver. A gente sabe disso. Agora, o trânsito, apesar de ser essa catástrofe aí, ela não depende, pasme, ela não depende muito do poder público. 90% está na nossa mão do cidadão. Se toda a sua audiência que está assistindo agora, ao final do programa, falar, poxa vida, estou sensibilizado, eu vou usar o cinto de segurança, eu vou respeitar o limite de velocidade, eu não vou beber ou dirigir, eu não vou usar o celular, entendeu? A gente resolve dois problemas. Viu, eu entendi, mas depende do poder público, sim. Multa. Viu, eu entendi. A gente acaba com a indústria da multa. A gente não vai deixar os caras... Mas é isso que eles não querem. Eles querem que você transgrida para poder arrecadar. Então depende do poder público, sim. Se você tivesse campanhas massivas, como essa que nós estamos fazendo aqui, demonstrando através de números o que é que significa um acidente de trânsito, entendeu? Se a gente tivesse essas campanhas massivas, já era uma forma de educar o povo. Era uma forma de você dizer ao povo, olha o que você pode estar incluído nessa estatística aqui, ou alguém da sua família pode estar incluído nessa estatística aqui. Mas você não vê essas campanhas porque esses caras não têm interesse em motoristas e motociclistas e usuários de trânsito bem educados. No Brasil sempre foi assim, para que você transgrida, e não importa se você morra ou mate alguém, você continua gerando benefícios para o Estado através das multas que você vai tomar. O Estado não quer, os políticos não querem você bem intencionado no trânsito,
porque querem que você transgrida, que você ande na velocidade, que você passe pelos radares. Esse objetivo de colocar radar para diminuir acidentes é uma balela, porque virou perspectiva orçamentária. Não tem uma campanha revertida com esse dinheiro para evitar que acidentes aconteçam. E, na verdade, tudo depende mesmo do poder público, sim. Como tudo no Brasil. Depende do poder público te avisar. Se a gente não dá esses números aqui, eu nem sabia que tinha maio amarelo, eu nem sabia que os números eram tão terríveis. Por quê? Porque o poder público não faz campanha com isso. Não interessa a ele quer arrecadar e só. Não é isso? Nós somos uma organização social, né? E eu queria só frisar aqui, o Grupo Bandeirantes é o grupo que mais dá atenção aos projetos de segurança viária. Nós temos aí na Rádio Trânsito, nós temos nos programas da Band uma grande abertura para falar sobre esse tema. Eu gostaria até de pedir duas ajudas. A primeira, como cidadão, para que você continue aí nos dando espaço para falar sobre esse tema. E depois, quiçá, como senador, ajudar a gente a melhorar as leis, aprimorar que esse dinheiro, arrecadação, seja direcionado para a educação e que a gente tenha uma fiscalização melhor sobre esse tema. Bom, foi um prazer conversar contigo, foi muito esclarecedor e eu espero que muita gente que tenha nos ouvido aproveite essas informações que nós demos aqui para pensar 1000 vezes antes de beber e pegar um carro e para pensar 1 milhão de vezes antes de dirigir com a agressividade do trânsito para sentir na pele, na sua própria família ou em você mesmo, o que é um acidente de trânsito é muito mais do que a gente imagina. Bom, ao senhor, muito obrigado, um bom dia, bom fim de semana. Obrigado, Datena, pela oportunidade. Espero poder conversar com você mais vezes sobre o tema. Obrigado ao senhor, fique com Deus.